Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. Provas cabais acharão o terceiro assassino de Marielle Franco. Esse é o tema do nosso vídeo. Eu, para efeitos de introdução, vou colocar aqui um pequeno resumo do caso, mas quem acompanha o canal já sabe como que o caso se desenvolveu. Eu tenho acompanhado diuturnamente esse caso, usando o meu canal como ferramenta de informação, e não vou deixar quieto esse caso. É claro que às vezes, quando não tem uma novidade, a gente deixa de falar por um tempo, mas sempre que possível, tendo uma atualização, eu vou estar apresentando aqui. Antes, eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, que dê um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, assiste o vídeo até o final, e se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. As provas cabais são provas que com certeza resolverão o problema do caso Marielle. Por que são provas cabais? Provas incontestáveis. No sentido de que, com essas provas que serão fornecidas pela Google, a linha de investigação junto à instrução criminal vai chegar finalmente a uma conclusão do caso, certo? Cabe salientar aqui todo o processo. Eu não vou entrar em detalhes porque o vídeo vai ficar muito longo, então eu recomendo a você, meu amigo, que está chegando no canal agora, assistir vídeos anteriores que tratam do assunto, para que você possa ter uma noção maior, mais detalhada do processo que envolve Marielle Franco. Tá? Tudo que aconteceu antes do assassinato e a posteriori no que concerne a investigação criminal. Tá? O que eu posso lembrar? Primeiro, a relação da família Bolsonaro com os acusados de executar Marielle Franco. Há uma relação direta e indireta dependendo dos membros da família Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, ele tinha uma relação um pouco mais distante com os executores de Marielle. O Flávio e o Eduardo também não eram tão próximos assim. Já o filho 02, o Carlos Bolsonaro, esse era amigo confidente de Rony Lessa, um dos executores de Marielle Franco. Tá certo? E é importante também salientar não só a proximidade das famílias, no caso do Carlos Bolsonaro, as pessoas que são mais próximas dele, com a família, no caso do Rony Lessa. Então a proximidade das famílias no sentido de que na família Bolsonaro me refiro ao núcleo do Carlos, o primo dele, pessoas mais próximas, e na família do Rony Lessa o núcleo central, que é o dele com os parentes que vivem próximo a ele. De qualquer forma, tem essa intrínseca relação entre Carlos Bolsonaro e Rony Lessa. A polícia descobriu que era uma relação de mais de uma década, são amigos desde 2007, e a Marielle foi assassinada em 2018, então eles tinham uma amizade de praticamente 11 anos, até a consumação do fato delituoso. E também, o Rony Lessa morava no mesmo condomínio do Jair Bolsonaro, e eu explico em vídeos aqui no canal todo o processo, toda a relação do Carlos Bolsonaro com a Marielle Franco, as trocas de ofensas, as agressões mútuas, não só entre os parlamentares, mas entre as assessorias, que chegaram aí às vias de fato. Então, falo disso também, falo do Carlos Bolsonaro e das ações que ele promove para adulterar a instrução criminal, e isso significa o quê? Mudar as provas do crime. O Carlos Bolsonaro, ele vai eliminar um computador pessoal e um notebook pessoal. Quer dizer, ele vai dar fim a duas provas importantes que foram solicitadas, inclusive por recomendação do Ministério Público. E ele simplesmente veio com a desculpa de que não estava mais sob posse tanto do computador quanto do notebook. Então ele, no caso, eliminou duas provas e ainda adulterou não só um outro notebook que ele usava coletivamente com assessoria, como também adulterou a gravação da portaria do condomínio onde o pai dele e o melhor amigo, Rony Lessa, viviam, moravam. Então ele
acabou alterando a instrução criminal, né? Praticou adulteração de provas, que é crime, mas até hoje não aconteceu nada contra o Carlos. Isso é muito estranho. Outro ponto importante, eu apresentei aqui o iter criminis, que é um conceito do direito penal que significa caminho do crime, que eu expliquei que o crime é formado por 4 etapas: cogitação, preparação, execução e consumação do crime. E para você vincular o Carlos a uma mentoria intelectual do assassinato de Marielle Franco, você tem que simplesmente ver se há liame jurídico entre a cogitação e a execução do crime. Ou seja, se o Carlos deu ordem para executar a Marielle, nesse caso a cogitação de matá-la passa a ter um vínculo, que nós chamamos de liame jurídico, com a execução do fato e sua posterior consumação, ou se ele não deu o comando e o Rony Lessa tomou as dores do Carlos sem o comando dele e ele próprio planejou o crime, promoveu a execução e a consumação do fato. Nesse caso, o mentor intelectual é o próprio Rony Lessa. O Carlos não tem nada a ver com isso, mesmo que ele desejasse matar a Marielle, se ele não deu o comando, não há o liame jurídico necessário para depositar nele a mentoria intelectual do crime. Então eu explico o iter criminis também, tem vídeo específico aqui no canal. Agora, outra questão importante que eu ainda não cheguei a falar: o delegado que cuida do caso Marielle Franco já foi trocado 2 vezes, tá certo? O caso agora passa a estar nas mãos de um 3º delegado. Isso é muito estranho, tá certo? Agora, o 3º delegado do caso é o doutor Moisés Santana, que era titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense e agora se tornou titular da Delegacia de Homicídios da capital, que cuida do caso Marielle Franco. O doutor Moisés Santana, ele vai assumir o controle da instrução criminal do caso. Agora tem que ver se ele tem relação com a família Bolsonaro. Senão, a instrução criminal está prejudicada. Isso tem que ficar bem claro, ok? Agora, qual é a grande informação para nós fecharmos o vídeo que vai com certeza fazer com que, de maneira séria, se for feito assim, o crime ser finalmente desvendado? É que a Google, ela solicitou, através de um recurso, que o STJ não aceitasse o que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou, de que a Google deveria entregar dados de clientes, tanto no que concerne a histórico de buscas na plataforma relacionados a palavras-chave que envolviam Marielle Franco dias antes do crime, como também dados de geolocalização que envolvem o carro que foi objeto do crime nos 5 dias que antecederam o crime, contando com o dia do fato delituoso. A Google não queria entregar esses documentos, então apelou para o Superior Tribunal de Justiça e o STJ, de maneira altiva, manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, exigindo que a Google entregue esses dados. A sede da empresa nos Estados Unidos exige que a filial brasileira colabore com a justiça, porque a empresa não quer ver a sua imagem maculada, já que o caso Marielle Franco ganhou repercussão no mundo inteiro. Então, a matriz americana, ela determina que a filial brasileira colabore com a justiça, o Ministério Público e a polícia. A filial brasileira fica de graça, né, fica tentando ver se consegue apelar ao STF. Então, a única questão que está em dúvida, e que nós vamos ver agora na próxima semana, é se a Google do Brasil vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal ou se vai seguir a determinação da matriz americana no sentido de não apelar, ou seja, de não entrar com recurso no STF, mas sim dar por encerrado esse caso e respeitar a determinação do STJ no sentido de entregar os dados que forem exigidos. Repito, que dados são esses? O histórico de buscas de palavras-chave relacionadas a Marielle Franco nos 5 dias que antecederam o crime, de usuários da Google que pesquisaram um conjunto de palavras-chave suspeitas
que podem levar a pessoas que tenham se envolvido direto ou indiretamente com o crime. E também, para mim, o mais importante, muito mais clarividente, que é o conjunto de dados de geolocalização do carro que foi objeto do crime, para descobrir que pessoas usaram o celular no carro nos 5 dias que antecederam o crime, contando com o dia do crime, e melhor ainda, descobrir que terceira pessoa estava no carro, porque essa terceira pessoa usou o celular várias vezes, minutos antes do crime, que foi registrado até pelas câmeras do local do crime. Essa pessoa várias vezes mexeu no celular. E com os dados de geolocalização que serão fornecidos pela Google, eles vão descobrir a propriedade desse celular. E finalmente nós vamos saber que terceira pessoa era essa que estava no carro. Vamos torcer para a Google não recorrer ao STF, para não tornar morosa ainda mais essa situação, porque o caso Marielle Franco exige celeridade. E se a Google, ao invés de recorrer, respeitar a determinação da matriz americana para entregar logo os dados, eu acredito que até o mês que vem o caso Marielle Franco estará solucionado, claro, se ele não for viciado por interferências de Brasília. Porque o próprio Carlos Bolsonaro, quando adulterou provas, eliminando umas e alterando outras, 2 anos atrás, ele acabou incorrendo em adulteração de provas, que é crime, e não sei por que ele não foi responsabilizado, e naquele momento ele já viciou a instrução criminal. Eu espero que agora, finalmente, a família Bolsonaro não intervenha mais nesse processo e que finalmente, por questão de justiça, achemos o terceiro criminoso que colaborou com o assassinato de Marielle Franco e finalmente chegaremos ao mentor intelectual, que eu acredito que não estava no carro. Alguém que veio de fora e que deu o comando para que Marielle fosse executada. É um ato de utilidade pública você compartilhar este vídeo. Um abraço a todos.